Mask, wear a mask. Is this really much to ask? Let's see if he's who we think he is. Mask on, fuck it, mask on. Mas tu achas que... Eu vou desenvolver um bocadinho mais essa pergunta, mas fazendo-a diretamente. Mas tu achas que existe uma relação... vou usar a expressão em si, que tu foste descobrindo com os alunos através de um processo de desconstrução durante a quarentena, ou enfim, não estás muito preocupado com essas coisas? Porque eu estou-me a lembrar de um filósofo aqui, que é o Montaigne, e ele disse umas coisas muito interessantes que eu na altura que li um bocadinho na minha adolescência, achei fantástico. Porque ele falava de uma ideia de máscaras. E ele falava... ele dava um exemplo prático na altura. Imagina o seguinte: estás tu, adolescente, e estás a ver uma beldade a trocar as suas roupas por detrás de uma porta, e tu estás no buraco da fechadura a ver. Entretanto, chegam os teus amigos. E se calhar a tua reação vai ser: epá, tu nem sabes, olha só o que é que está ali. Atenção que isso é um exemplo de 1800, tá bem? Eu só quero dar esse exemplo, ele é em 1800, isso Sim, não é sim, agora. nós atualmente não objetificamos. Sim. Exatamente. E aí chega os amigos e há uma reação espalhafatosa do amigo que está a ver aquela situação. E depois, num outro contexto, aliás, no mesmo contexto, mas um cenário alternativo, chegam os pais daquele garoto. E aí a reação dele é: não, mãe, pai, isto não é o que parece, eu estava a amarrar os sapatos, ou eu sei lá. E a pessoa envergonha-se. E a pergunta do Montaigne é: então tu és uma pessoa que se envergonha ou uma pessoa que vanglorias? Óbvio que o exemplo é caricato, mas o ponto dele é: parece que as nossas atitudes e a nossa própria personalidade altera-se consoante o contexto e as pessoas que nos acompanham. E aí, qual delas é a verdadeira? Porque o ponto do Montaigne é: com os pais, ele de facto sente vergonha. E com os amigos, ele de facto vangloria-se. Ele não está a fingir nenhuma dessas emoções. E pronto, e nisso num contexto em que, repara, eu senti isto quando comecei a minha rotina de trabalho. Eu era um garoto ali a estudar, com uma certa reverência estúpida perante os meus professores. E de repente, de um dia para o outro, sou chamado de doutor. E de facto isto causa-me, né, assim, uma certa... E eu tenho de agir como tal. Há alguma dificuldade. Mas a impressão que eu tenho é: hoje eu consigo fazer esse papel. Hoje eu consigo... tenho ali os meus truquezinhos e tal. Faço umas pausas estratégicas quando leio os documentos. que às vezes não faço a mínima ideia do que é que o cliente está a falar. Tenho ali o meu teatrinho. Até que se calhar não deixa de ser teatro e passa a ser verdadeiro. E depois esse é o ponto do Montaigne, não é? Onde é que está o Fábio aqui? Tu vês isso dessa forma para ti? Existem essas máscaras, elas são verdadeiras? Ou tu estás à procura de um Miguel na relação com os seus alunos que existe em si e, na verdade, a pandemia ela só te ajudou com um processo de desconstrução a encontrar esse Miguel professor que há dentro de ti? Bem, é assim... acho que o ponto de partida, e acho que se calhar podemos começar por aqui, é que, de certo modo, não é? Quando vou dar aulas, enfim, é claro que meto uma máscara. E, enfim, sei que acho que é uma questão de método entre os meus colegas. Sei que há uns que fazem algo do género, outros que são mais naturais. Eu, até por uma questão de autodefesa, porque comecei a fazer isto relativamente novo e enfim, até para aí sim, para de facto criar alguma distância, tive de colocar essa máscara, certo? E essa máscara vem com um certo conjunto de características, com um certo conjunto de tiques, de comportamentos, não é? Portanto, no fundo é um pouco uma construção, certo? Uhum. E nesse sentido, enfim, claro que não foi logo, não foi imediato, mas sinto que com algum tempo consegui criar uma máscara, certo? Uma imagem. Ou pelo menos aquela que eu acho que as pessoas têm. Pode não ser aquela que eu acho que tenho quando estou a interpretar esse papel, certo? Mas acho que em certa medida passa de facto a impressão de que há uma máscara. Uhum. Agora, o que eu posso dizer é que... essa impressão, mas se calhar essa impressão também é só tua, né? Sim, se calhar é. Porque essa máscara
É complicado, porque essa máscara, a sensação de ser máscara e não ser, não é? Se calhar só tu que estás a desempenhar. Se calhar a máscara funciona a tal ponto que para as outras pessoas não é máscara nenhuma, não é? Eu vou até a um segundo ponto. Achas que isso é uma máscara ou é apenas Então, uma isso linguagem, é uma uma pergunta. linguagem diferente? Eu ia falar sobre isso, porque, enfim, porque a questão aqui é que máscara, não é? Dá um pouco a ideia de que é algo que não é nosso, não é? Que é algo externo e que é algo que nós colocamos, não sendo parte de nós, exatamente. não é? Que queremos fazer parecer que sim. Exato. Quer dizer, aqui a questão não é, será que é mesmo uma máscara ou se é apenas uma faceta minha que eu gosto de, ou que gosto, não é? Porque de facto gosto, ou que faço questão de mostrar. É complicado, porque aqui vamos a questões de saber, não é? O que é que nós somos, não é? Portanto, até que ponto é que. Reparem, porque aqui eu posso perfeitamente argumentar, bem, isto é claramente um papel, porque eu não me comporto assim, certo? Eu não falo com os mesmos tiques, eu não. Enfim, eu não ando de fato todos os dias, portanto, são logo duas coisas muito óbvias que poderiam fazer chegar à conclusão de que não é rigorosamente a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, apesar de tudo, é uma coleção minha, certo? Portanto, fui eu que construí aquilo de acordo com certos ideais, com certas ideias, com certas, enfim, estratégias, e aquilo veio de mim, certo? E apesar de tudo, o meu objetivo não é propriamente adulterar-me ou tentar ser algo que não sou, mas é como se fosse um potenciar ou uma vertente. Sabe, tipo, concentrar, não é? Certas partes minhas numa persona. E porquê é que escolheste, por exemplo, ok, nós nunca tivemos aulas contigo, tu deste-nos algumas explicações e tal, todos nós, para nós conseguimos passar na Desafou a grande na questão prévia. Aquelas explicaçõezinhas da questão prévia. Pois, a mim foram as Nani. Realmente esta publicidade não se paga. Mas eu acho que é. Tu sentes muito a questão de fake it till you make it. Absolutamente. Como é que isso se chamava? Era o complexo do fingidor? O complexo do impostor. Complexo do impostor. Exatamente. Mas sim, é uma coisa diferente, porque. Até que ponto é que é assim tão diferente? Porque, mais uma vez, tu estás a entrar numa personagem, não é? Estás numa máscara e que realmente tu sentes que essa máscara não te pertence. E depois tu, ao mesmo tempo, dizes a ti mesmo: vou usar esta máscara até que ela me caiba, ela me saiba bem e saiba que sou. Parece que é minha. Por acaso, isso agora também faz. Tu gostas do Falcão e gostas de filmes da Marvel? Não é por isso, mas pá, podes fazer o teu. Não, o meu ponto é só porque. Pronto, o se Dudu tu não andou a viste fazer uma direta de filmes da Marvel e agora não. Está impossível isso. Não, eu estou. E aquilo está incrível. Não, esse eu já vi, também gostei bem. É o Falcão e o Winter Soldier. E não sei se sabes como é que acabou o Endgame. Imagina, eu nunca vi o filme, mas com os 4.000 memes que de facto fizeram sobre isso, é um pouco difícil não saber. Pronto, eu vou só dizer que o Capitão América já não pode ser Capitão América, e então deu o escudo ao Falcão. E o Falcão está constantemente a dizer nessa sombra do Capitão América, não é? Está a dizer, parece que este escudo não é meu, parece que pertence a alguém. E eu acho que a série vai toda ser um bocadinho a construir exatamente nessa perspectiva de ele tem que ser o novo Capitão América, mas essa máscara não lhe sabe bem. É o Simba que tem de voltar para o seu reino e assumir o seu papel no trono. É, exatamente. E eu diria, até que ponto, Miguel, é que... Qual é a tua relação com esta máscara? Tu sentes um bocadinho o Falcão, às vezes? Isso é uma boa pergunta. A resposta é sim, mas curiosamente não tem nada a ver com as aulas. Muito pelo contrário, até. Eu noto que quando dou aulas presenciais, e agora também, mas menos, a minha vida, no geral, fica mais, enfim, não vou dizer leve, mas noto, enfim, se calhar vou ser mais diplomático, noto uma diferença na minha personalidade quando estou a fazer. Porque há semestres que dou aulas e outros que não dou. E então, quando dou aulas, sinto no geral
que parece que fica um pouquinho mais próximo dessa mesma personagem. Que Portanto, giro. Portanto, eu acho que quanto muito, quer dizer, essa máscara que eu ponho é algo que me ajuda imenso. Ah, sim. Não, ou no fundo, não é? É aquela. Resta a pergunta, não é? Será que. E aí, essa pergunta é muito grega de se fazer, não é? Porque o Aristóteles, ele achava que. Ele tem essa ideia do cosmos, né? E que tudo tem o seu lugar e todos nós temos o seu papel. Levanta outra vez a ideia do Prometeus, né? Que os animais estão em harmonia, os homens estão à Exatamente, procura do sim. seu lugar na Terra. E, então, portanto, para Aristóteles é como se tu estivesses constantemente, a partir do momento em que tu nasces, à tua procura. Mas esse eu existe. Tu só tens de encontrá-lo. Então, se calhar a máscara, né, é uma ideia muito bonita essa. Porque, né, que se calhar essa máscara que tu dizes que tu sentes-te se calhar mais confortável quando a colocas, é essa ideia grega de se calhar encontraste o teu lugar, não é? Sem dúvida, sim. Não, eu posso dizer com toda a franqueza que é o trabalho mais divertido que eu alguma vez tive na vida. E não sei se fofo. é tudo muito querido, mas O que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente. E se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado. Sim, porque tu basicamente, quando tu fizeste uma decisão a partir do momento, né? Foi exatamente. porque tu tiveste. Tu estavas a fazer também o estágio da ordem, né? De início. Sim, exatamente. E chegou um momento em que that's enough, guys. Obrigado. Eu aprecio o tempo, mas eu tenho aqui a minha própria agenda e vou correr em direção a ela como um cão com fome. É um pouco, de facto. Enfim, isso tem a ver com outra questão que é algo parecido, não é? Que é em que é que nós queremos gastar o nosso tempo, certo? E, enfim, não tendo a ver com o sítio onde estive em si, tem a ver com a atividade, portanto, com o tipo de coisa que se tem de fazer, não é? Que, atenção, eu respeito imenso, certo? É só uma questão de competências, porque que eu não as tenho, ok? Não é? Sou eu que não as tenho, porque para ser advogado, não é? É preciso ter um certo conjunto, é preciso ter um certo conjunto de características que eu não tenho. E pronto, enfim, não é bom, não é mau, mas simplesmente não tenho. Realmente as cromices sempre foram mais a minha praia. Mas acho que tem a ver muito com isso, não é? Portanto, em que é que nós queremos estar a gastar tempo. E a da altura apercebi-me bem. Estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo e podia estar a fazer uma delas melhor do que a outra. Certo. Portanto, decidi. Sabes, deixa-me aqui, posso só fazer a pergunta? Que é, todo esse teu discurso parece que estás a dizer que tu foste feito para dar aulas. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Não, Disse que- não me ponha essas palavras na boca que tu me conheces, Eduardo. Não há essas coisas de Aristóteles e de Cosmos e feito para estar nesse lugar. Não. É isso. É algo que eu quero muito fazer. Queria na altura, quero agora. E, enfim. Whoa, man, those were the cool jazz stylings of the hip Larry Elgin trio, friend. And now a word from our sponsors. Vamos. Não vamos meter esta parte, como é óbvio. Não? Ok. Fica só Fica para nós. referência para nós. Passa isto. Ou para o Patreon! Isso era... Por 5 paus. Thank you for tuning in this evening. And that's all, folks.